Shalom Varachá, paz e graça no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esse que os fala Alfa, oferecimento Ministério Igreja de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, World Ministry for Jesus, Anointed Church, desculpe o óculos aí sem perna, mas vamos falar uma mensagem muito importante neste 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira, começando uma semana, boa semana para todos. Vamos deixar uma mensagem muito importante nesse vídeo sobre a salvação, a graça, muito importante para pessoas simples que procuram a verdade, que procuram a salvação e o entendimento da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que não é fácil, devido à multidão, à multiplicidade da cultura cristã e das outras culturas religiosas. Bom, primeiro vamos fazer um resumo sobre essas questões da cultura religiosa. Nós temos duas tradições religiosas no mundo. Uma é a cultura satânica, né, indígena, babilônica, que foi fundada por Nimrod, vem da tradição de Nimrod e Semiríades, que eram reis, no capítulo 11 do livro de Gênesis, está registrado que eles fizeram um reino na planície do Sinar, e lá construíram uma torre, e Deus confundiu essas torres, e daí veio essa diversidade de línguas na humanidade, que antes falava uma só língua, e essa língua única era como que se diga a língua do sânscrito, das escrituras religiosas hindus, chamado Yoga, os Vedas, né? Bhagavad Gita. É uma das línguas mais antigas, com os hieróglifos do Egito, que também o sumério e o garítico, de civilizações bem primitivas que decorreram deste casal, Nimrod e Semiríades, que também é registrado na lei de Moisés com o nome de Tamuz, o filho de Semiríades, e toda a sua mitologia. E dessas experiências satânicas, babilônicas, vieram todas as outras que nós temos aí, afrodescendentes, candomblé, macumba, quimbanda, etc. E já com alguns sincretismos. E o islamismo, né, o hinduísmo e o budismo também, havendo religiões também não originais da Babilônia, mas sincréticas, já com a fé de Abraão, do nosso pai, de fé, né, amigo de Deus, e também com o evangelho apostólico, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há sincretismos, como é o caso do islamismo, né, que já é uma vertente do hinduísmo, da adoração de Shiva, com os rituais de roupa branca e circunvolução ao redor de uma pedra, etc. Mas Maomé também recebeu e misturou aí os profetas de Abraão e o Jesus Cristo como profeta e Espírito Divino. Então, toda essa salada de frutas, a gente costuma dizer assim, as pessoas não sabem o gosto da salada. Então, eu vou falar um pouco, tentar dar entendimento às pessoas sobre esse assunto. Eu vou usar para isso, o que eu diria, 4 testemunhos. O testemunho do nosso Senhor Jesus Salvador Jesus Cristo, claro, que é o maior, que nos deu a parábola em Lucas 16. Sabemos todos da história, no Hades, Abraão ao longe contemplou o rico, e Lázaro estava no seu seio, no seu peito. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, pois estou sofrendo. E Abraão lhe replicou:
recorde-se, filho, que nos teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males, agora ele está aqui sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que se o desejam passar, não podem fazê-lo. Suplicou então o rico: imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não houver Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui Jesus está nos revelando como é o juízo individual das almas quando morrem. Aquele rico, ele não tinha fé de Abraão, e aquele mendigo tinha fé de Abraão. Apesar das suas condições inversas, de conforto, de honra na terra, eles foram para lugares distintos, onde também nos revela o nosso Senhor Jesus Cristo o destino distinto das pessoas na terra. Tem aqueles que são filhos de Abraão, fé de Abraão, e aqueles que são do diabo, diferente da sua condição e honra nesta vida. Então, observe-se mais um detalhe. Abraão, ele é de uma geração muito anterior a Moisés e os profetas. 400 anos antes de Moisés. E muito mais antes dos profetas. No entanto, ele citou Moisés e os profetas. Porque também Moisés e os profetas estavam com Abraão, nesse lugar paradisíaco, um setor do Hades, embaixo da terra. Então, eu já li o texto, vou tirar o óculos aqui para não atrapalhar um pouco a visão. Então, nós vemos que Abraão deixou claro para nós que o caminho da salvação estava na lei e nos profetas que indicavam o servo sofredor, nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, Moisés falou que Deus enviaria um profeta à semelhança dele, e todos os outros profetas anunciaram o nascimento em Belém do Salvador, do Rei, e nos Salmos, Yahvé falou que iria estabelecer o trono na casa de Davi eternamente. E assim chegamos à vinda do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a graça e a verdade, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, não temos dúvida, e o detalhe que está aí para ser verificado na lei, que dá a genealogia e a idade dos homens desde Adão, é que Abraão foi especialmente preparado, não foi escolhido aleatoriamente, ele foi preparado, foi escolhido para ser preparado, para receber esse nome de amigo de Deus e pai da fé salvadora, porque ele se distinguiu daquela Babilônia, né, satânica, fundada por aquela fé dos deuses, politeísmo, de Nimrod, Simiríades e Tamuz. E ele foi obediente a Deus e fundou uma fé. Ele não fundou, ele trouxe a fé, né? Ele preservou, ele deu continuidade à fé verdadeira que veio da voz de Deus desde o paraíso. E como foi que ele soube disso? Olha, não há certeza que havia escritos no tempo de Abraão, que ele já tinha escrituras do tempo antigo, primitivo do Éden, mas com certeza Deus proveu a idade à sua genealogia para que ele fosse contemporâneo de Sem, filho de Noé, que viveu mais de 900 anos e foi contemporâneo de Matusalém por dezenas de anos. E Matusalém foi contemporâneo de Adão. Então veja, a Bíblia, os mandamentos, como disse a lei que Abraão cumpriu, todas as leis, institutos, a justiça. Então todas essas leis, institutos, justiças e verdades da lei e dos profetas, né, já estavam na memória de Abraão, trazidas por quem? Trazidas pela tradição salvadora que Deus sempre preservou sobre a terra. Assim como Paulo diz em Romanos, houve também uma preservação da bondade de Deus, dos frutos, etc.
Então Abraão, ele foi contemporâneo de toda essa mensagem, sua memória conheceu toda essa verdade, a voz de Deus e os estatutos e a lei de Deus e a graça de Deus desde o paraíso com Adão. Passou para Matusalém, que viveu 963 anos, o homem que mais viveu, para poder alcançar Noé, e Noé alcançou, então, seu filho Sem alcançou Abraão, e aí Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Então, assim foi preservada, com certeza, essa salvação. Então, essa fé salvadora das Escrituras, que teve Abraão, como diz Paulo na carta de Romanos, e como aponta Jesus em Lucas 16, sempre foi preservada e levada a Abraão, mesmo depois da sua morte, como Jesus diz, ele lá no Hades, temporário em que ele iria depois com o sangue de Cristo derramado ir para o paraíso, sair com todos os santos e profetas e Moisés, saíram para o paraíso, mesmo lá no Hades, Abraão era atualizado sobre o caminho da salvação. Amém? Coisa maravilhosa que nós Deus, como diz Paulo, ó profundidade da sabedoria da riqueza. Que você também quer esse Jesus, essa sabedoria, faça essa oração, me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus como meu único e suficiente Deus e Salvador. Quero caminhar nesse caminho da fé de Abraão, dos profetas, dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, para a felicidade completa e repouso da minha alma no paraíso com eles. Assim como São Dimas fez, né? Nós somos salvos só pela exclusiva graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de salvação, nós falamos tudo depende da obra de Deus, nós não podemos fazer nada. Tudo de bom ou boas obras que nós fazemos na terra pode servir para nossa honra, respeito e reconhecimento diante dos homens ou da sociedade, mas não diante de Deus. Diante de Deus nós somos completamente incapazes de prover a nossa própria salvação. Ela vem completamente pela graça e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que já a planejou antes do início da criação. Ele já planejou o Evangelho, como nos ensina o apóstolo Paulo na sua teologia. Então essa foi a brilhante luz que o Senhor tem nos dado e estamos compartilhando com nossos também ouvintes neste oferecimento ministério Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda-lhe o Senhor a paz, a graça, a misericórdia e a prosperidade e saúde, salvação na alegria e no repouso eterno com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vos falou Alfa, neste 27 de fevereiro de 2023, na segunda-feira. Tenha uma boa semana aos que nos ouvem. Boa noite, dependendo do horário, bom dia e boa tarde. Esse que vos falou Alfa. Receba a paz, a graça, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora e sempre. Shalom, Urachá. Paz e graça.